Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a implementação do 5G aqui em Belém com o Diogo Della Torres, coordenador de infraestrutura da Conexis. Diogo, bem-vindo, obrigada por aceitar a nossa entrevista. Muito obrigado, é um prazer falar com você, com seus espectadores. Diogo, vocês enviaram para a gente, a Conexis, a informação de que, apesar de a gente já ter uma lei municipal relacionada à implementação do 5G e de novas antenas, que é a Lei 9.871 de 2022, ela dispõe sobre normas para a implementação e compartilhamento de infraestrutura. Ela já completou um ano aqui em Belém, em dezembro. Ela foi aprovada, na verdade, no mês de novembro e sancionada depois, mas ela não está sendo aplicada. Eu queria primeiro que você começasse explicando para os nossos espectadores como é que funciona esse processo. Primeiro, essa lei municipal precisa ser aprovada para depois as operadoras iniciarem esse trabalho na cidade, é isso? É uma opção de cada município, então a gente tem dois processos de licenciamento, um deles que é realizado junto ao órgão regulador federal, que é a Anatel, que é o licenciamento do equipamento de telecomunicações em si. Há um segundo processo de licenciamento que refere-se ao licenciamento que a gente chama de infraestrutura de suporte, que nada mais são do que as torres ou os mastros, enfim, aquilo que vai suportar as antenas. Por uma questão da nossa Constituição, o uso da ocupação do solo é competência municipal. Há municípios que promovem uma legislação, digamos, completa, com todas as regras lá contidas, e a partir da publicação da lei, ela já passa a ser aplicada de imediato, e as operadoras já, né, estão habilitadas a solicitar a instalação de novas infraestruturas de suporte para fazer ampliação das suas redes naquele município. No caso do município de Belém, optou-se por ter uma lei um pouco abrangente, ou seja, faltam algumas regras no texto da lei, e é necessário agora um decreto para detalhar esses pontos que não constam na lei, permitindo, a partir da publicação do decreto, que as regras sejam colocadas, publicadas, né, digamos. Então, o que a operadora necessita para que ela possa ampliar a infraestrutura de telecomunicações em todos os municípios é basicamente as regras. Em alguns casos, elas vêm somente na lei municipal, e outros, a necessidade de decreto ou mesmo portarias. O setor aguarda ansiosamente essa publicação do decreto, com essas regras detalhadas que faltam aí na lei municipal, porque, como você bem colocou, o setor já está aí há um ano, né, assim, mais de um ano que essa lei teve uma tramitação na Câmara dos Vereadores, aguardando para que essa expansão de rede possa ser feita no município de Belém, que será sede da COP30 no ano que vem. Com certeza, é muito importante, né, garantir essa conectividade para as pessoas daqui, principalmente recebendo um evento dessa magnitude. Em relação a essa espera de um ano e já 2 meses, né, já que a gente está contando desde dezembro, eu inclusive demandei à prefeitura e eles disseram que esse decreto deve sair até o final do mês. É normal essa espera longa de mais de um ano para esse decreto sair? Como é que funcionou em outras cidades com um parâmetro igual ao de Belém? Não é. Perdão, vou repetir. Pode repetir a frase que a gente corta. Foi mexer aqui. Não é comum esse o que chamamos de vácuo legislativo, né? Então, publica-se uma legislação e, eventualmente, aquilo não é colocado em prática. É uma expressão que às vezes a gente utiliza para o público talvez melhor entender, fica similar àquela questão de uma lei que não pega, né? Então, a lei está lá, ela já existe, mas na prática ela não está sendo aplicada, ela não está sendo utilizada. Isso é uma situação muito ruim para o município, uma vez que ele deixa de receber o investimento das operadoras. Isso porque, se conhecidamente a operadora não tem como licenciar uma infraestrutura do município, e ela, né, todas as operadoras associadas à Conexis, elas buscam trabalhar dentro da legalidade, tanto com as normas federais, estaduais e municipais. Naquelas situações em que o município, por qualquer motivo, ou ele tem uma legislação, mas há uma morosidade muito grande, ou há esse vácuo legislativo, como estamos falando, e o licenciamento não está sendo realizado, as operadoras direcionam os seus investimentos
para outros locais em que ela seguramente vai conseguir executar o investimento. Esse processo, né, as regras estarem postas aí pelo município, por meio do normativo municipal, ele é extremamente importante, porque isso garante para a operadora a segurança jurídica. Nós estamos falando de investimentos, de equipamentos da tecnologia 5G, né, que é a tecnologia de ponta para as redes móveis, foi leiloada recentemente aí, em novembro de 21 pela Anatel, né, teve a sua operação comercial iniciada em todas as capitais no ano de 22, e estamos no momento de expansão dessa infraestrutura 5G no nosso país. Portanto, a quantidade de antenas que precisam ser instaladas é muito grande. As operadoras ficam, de alguma forma, entre a cruz e a espada, porque lá no leilão do 5G elas assumiram compromissos de ampliação, de instalação, né, de implantação e ampliação da rede 5G. E alguns locais, como estamos falando agora, a capital paraense, em que essa ampliação ela está, de alguma forma, restrita. As operadoras conseguem instalar o 5G utilizando a infraestrutura que já existe. No entanto, para que a população tenha acesso à tecnologia 5G de forma plena, em todos os bairros, com a qualidade necessária, é preciso a instalação de uma quantidade muito maior de infraestrutura, que a operadora precisa, para isso, essa segurança jurídica que garante e possibilita os investimentos na cidade. Então, a gente pode dizer que esse vácuo, como você disse, na legislação tem atrapalhado as operadoras e até está tirando investimentos daqui da capital paraense, né? Diogo, você teria um dado para dar para a gente, por exemplo, ao longo desse ano, 1 ano e 2 meses que a gente está sem essa regulamentação, quantas antenas poderiam ter sido instaladas aqui em Belém, por exemplo? Existe uma média de quanto é instalado a cada ano? A questão da quantidade de antenas que cada operadora tem para instalar, a Conex, enquanto entidade que representa as operadoras, a gente não dispõe, uma vez que o mercado de telecomunicações ele é um mercado concorrencial, então são informações estratégicas e individuais de cada operadora, enquanto o Conex, enquanto setor, não tem acesso. O que eu posso lhes informar é que o leilão do 5G ele já estabeleceu a quantidade de antenas que precisa ser instalada a cada ano. Então, nós começamos no ano de 2022 com a obrigação de uma antena para cada 100 mil habitantes. No ano passado, elas estavam obrigadas a colocar uma antena para cada 50 mil, esse ano, para 30 mil, até que nós vamos chegar no ano que vem a obrigação de uma antena para cada 10 mil habitantes. Então, cada uma das operadoras é obrigada a colocar essa quantidade mínima de antenas. É importante destacar que aquilo que consta no programa do leilão é o mínimo exigido pela agência, né, para que a tecnologia possa estar em uso em cada um dos municípios brasileiros. Mas, como falei, o mercado de telecomunicações ele é concorrencial e as operadoras certamente, isso tem sido feito, elas têm instalado uma quantidade maior do que o que está sendo exigido. Então, a gente não tem a quantificação do número, mas dá para se ter uma noção aí, de acordo com essa proporção de habitantes. Nós temos, na região paraense, 3 operadoras que têm os lotes nacionais e têm essas obrigações. Então, o volume de antenas é muito grande. Ou seja, a gente pode dizer que Belém está um pouquinho atrasado aí devido a esse vácuo, né? Como você citou. Na sua opinião, até a COP30, que acontece em novembro do ano que vem, então a gente tem aí quase 2 anos pela frente, vai dar tempo de alcançar essas metas estabelecidas no edital, no leilão? Essa é a principal preocupação do setor para a capital paraense. Apesar da gente ter um horizonte aí de mais de um ano até a COP30, é preciso a compreensão de que, como todos os cidadãos, né, e todas as empresas, se trabalha com planejamento financeiro. Então, as operadoras têm que se planejar para o ano seguinte o volume de investimento que ela vai realizar na cidade, de acordo com as possibilidades que ela tem de contratar e de licenciar todas as infraestruturas. Então, é importantíssimo que realmente o decreto possa ser publicado nesse mês de fevereiro, para que a partir de março as operadoras possam programar os seus investimentos. E é importante destacar que há um prazo estabelecido na legislação para quando a operadora solicita uma infraestrutura nova de 60 dias.
A gente espera, pelas conversas que temos com a Prefeitura de Belém, de que esse prazo ele será respeitado. Mas nós temos experiências em outros municípios que adaptaram o seu normativo recentemente e que, eventualmente, há um processo de adaptação da infraestrutura, né, dos processos da Prefeitura a esse novo normativo e, frequentemente, as operadoras solicitam e, eventualmente, têm a resposta, às vezes, vários meses, até 6 meses depois da solicitação. Então, há uma necessidade da operadora se planejar, há um tempo necessário para a prefeitura adaptar os seus processos e passar a tratar os pedidos no tempo adequado, para que então esse investimento possa de fato ser executado. Então, apesar de nós termos aí 1 ano e meio, né, até a COP30, o tempo não é longo, né, nos parece muito curto, para ser bastante sincero. Então, a gente solicita aí realmente uma urgência para que a prefeitura empenhe todos os esforços na publicação desse decreto e na sua avaliação dos seus processos, seus sistemas de informática, para que isso tudo possa ser colocado à disposição das operadoras e elas possam dar início ao processo de expansão da rede, que é muito necessário em Belém. Com certeza. Além dessa questão de licenciamentos, que dependem da regulamentação, quais são os outros obstáculos ou desafios que as operadoras enfrentam aqui na nossa região, no norte, aqui no Pará? Pegando o Estado como um todo, o principal desafio é o seguinte: nem todas as cidades têm uma legislação adequada. Então, há várias cidades que as infraestruturas de telecomunicações são tratadas dentro de códigos de posturas, códigos de obras, de construção e etc., que são regras muito distintas das necessidades de telecomunicações. Então, não é algo considerado adequado, por exemplo, solicitar um habite para uma torre, como você solicita para um prédio comercial ou residencial, o que seja. Então, há essa dificuldade. Além disso, há alguns municípios em que têm leis recentes, que, na teoria, estão adequadas às diretrizes da legislação federal. No entanto, quando nós vamos fazer a avaliação dessas legislações, frequentemente nos deparamos com dispositivos no normativo municipal que contrariam as diretrizes da legislação federal. E dentro dessa separação em que telecomunicações é uma competência federal e o uso ou ocupação do solo uma competência municipal, é preciso que as regras municipais tenham conciliação dessas diretrizes federais, permitindo, assim, que o serviço de telecomunicações possa ser instalado em todos os municípios do estado da forma adequada para atender justamente a população com serviço de qualidade. Com certeza, Diogo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema ou você acha que a gente conseguiu abranger tudo? Bom, penso que, né, no foco que a reportagem aqui, que é o estado do Pará, eu penso que a gente conseguiu abranger tudo. Uma última informação aqui para acrescentar, para que a gente possa, enfim, dar um número também, acho que interessante. A Conexis, ela elabora anualmente o ranking das cidades amigas do 5G. Esse ranking, ele avalia a legislação em si, com relação à aderência às diretrizes da legislação federal, e também avalia os processos internos da prefeitura, com relação principalmente à burocracia, onerosidade e o prazo. A capital paraense, na edição 2023 do ranking, publicada em setembro do ano passado, que foram avaliados 201 municípios brasileiros, os 201 maiores municípios brasileiros, a Belém ocupa a posição 114, o que demonstra que tem já uma legislação, mas pelo fato dela não estar sendo aplicada, gera uma posição tão desfavorável dentro desse ranking. A gente espera que, com a publicação do decreto e o início do licenciamento, da autorização para ampliação das infraestruturas de telecomunicações na cidade de Belém, a gente possa ter uma melhoria na posição da cidade de Belém na edição agora de 2024. Com certeza, a gente torce para que Belém se adeque a isso, até porque você citou que um evento grande vem para cá e é importante deixar esse legado para a população daqui, né? Perfeito. A COP30 ela é um evento que
pelo que nos consta, né, estão esperados aí cerca de 40 mil pessoas na cidade, né, dentre pessoas do Brasil e de outros países. Então, é importante que a infraestrutura da cidade esteja adequada para atender às necessidades de evento, desse evento específico, e, logicamente, essa infraestrutura fica como legado para a população. A ideia é que a gente tenha uma rede 5G na cidade de Belém que permita à população extrair todos os benefícios dessa tecnologia, que ainda não temos todos ainda determinados, né, e conhecidos, mas faz parte da evolução tecnológica, assim como os aplicativos de mobilidade urbana, de entrega de alimentos, por exemplo, que surgiram aí possibilitados pela tecnologia 4G, mas que naquele momento em que a tecnologia 4G estava sendo implantada, não se imaginava que eles iriam possibilitar esse tipo de aplicação. Então, é importante esse olhar da prefeitura para esse tema, inclusive da população de Belém em geral, para que esteja atenta ao desenvolvimento dessa tecnologia e busque as aplicações, né, e como melhor tirar proveito dessa tecnologia, que levará a uma conectividade plena para toda a população. Exatamente. Diogo, muito obrigada pelas informações, pela entrevista e pelo seu tempo. Obrigada por conversar com a gente. Te agradeço. Um bom dia, bom trabalho para vocês. Bom trabalho também. Tchau, tchau.